Olá, mais um Empresárias. Hoje, uma pessoa bem especial aqui no nosso programa. Mas antes disso, tudo bem com você, Alê? Oi, tudo bom, Afonso? Estou com a Alê Argani aqui, que vai nos ajudar nesse grande programa. Hoje temos uma convidada muito especial. Se não fosse ela, não estaríamos aqui. Hoje nós teremos o prazer de entrevistar, de conversar, de perguntar muita coisa para Renata Alarcon. Tudo bem, Rê? Tudo bom, Rê? Que legal, tudo ótimo. E vocês? Tudo bem? Tudo ótimo também. Tudo ótimo, melhor Bom. agora. Obrigada. Eu gostei dessa apresentação, podia ter sido um pouquinho mais demorada. Por quê? Falando assim, Renata, Calma. incrível, Primeiro super a gente sólida. começou com o seu nome, calma. Calma. Os adjetivos vêm depois. Exatamente, é uma honra estar aqui. Se não fosse Exatamente. por você, não estaríamos aqui hoje. Até porque a Renata, que está aqui na nossa frente hoje, ela é a pessoa que idealizou, a pessoa que sonhou e que fez a Real Play. Então, mas eu não vou dar nenhum spoiler, né? Porque você vai contar tudo para nós. E a gente tá cheio de perguntas e acha que todo mundo que conhece a tua plataforma, que conhece o teu projeto, quer saber um pouco da pessoa, né? Porque tudo que tem sucesso no mundo, ele foi sonhado por uma pessoa, né? Nós somos responsáveis pelas coisas que fazemos em nossa vida. Então, Alê, vamos lá, vamos começar. Rê, olha, eu quero saber como tudo começou. Porque foi como o Afonso falou. Vem tudo através de um sonho. E até chegar aonde você chegou, muitas coisas aconteceram, certo? Aham. Então, conta aí pra gente. Muitas mesmo, né? Bom, vamos voltar, eu vou voltar lá em 2006, então eu vou resumir essa parte que, né, é muito longa a história, mas eu vou contar para a gente chegar até aqui no atual. Em 2006 eu trabalhava numa empresa, numa editora, e aí a editora faliu, eu estava super bem, lá estava tudo ok, tudo certinho, nunca tinha pensado em empreender, nunca nem sabia o que era empreendedorismo, eu estava trabalhando numa boa. O meu sonho consciente, eu falo que é consciente, era ser uma executiva de sucesso no meio publicitário. Ponto. Sempre foi esse. Era o glamour. Era o glamour. Glamour. E aí, trabalhava na revista já há um tempo, mais de 10 anos. Você já era formado em publicidade? Era formada. Eu entrei na revista, eu estava estudando. E aí, fui e me formei trabalhando lá. Só que aí, o que aconteceu? Depois disso, depois de 12 anos trabalhando lá, a empresa faliu. E eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Quase 13 anos de trabalho. E eu me ferrei, real, assim, porque eu tinha acabado de dar a entrada num apartamento, meu primeiro apartamento e tal, e tinha trocado o carro, assim, eu tava com zero economias. E aí, naquele dia, eu falei, minha ficha não tinha caído muito. Eu até falei pro meu ex-chefe, falei, mas faliu, como que é isso aí? Como é que funciona essa história, né? Eu não sabia. Como é que funciona isso? O que vai acontecer agora comigo? Vou receber alguma coisa? Como que Eu falei né? pra ele, mas não vai pagar, tipo, entendeu? Aí ele falou, não, faliu, filha, vai pra casa e segue a vida. E eu fiquei mal, porque assim, a minha família é uma família simples, né? E a minha mãe sustentava muito a nossa casa e eu ajudava bastante. E aí eu falei, como é que eu vou falar isso pra minha mãe? Era véspera de Natal, tipo... Eu falei, como é que eu vou falar isso agora? Eu tenho R$0 mesmo. E, bom, aí eu fui para casa, eu trabalhava a uns 12 quilômetros longe da minha casa. Peguei meu carro, fui para casa chorando. Até dei uma parada no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo, que era no meio do caminho. Eu parei, sentei naquela grama, ela gostei de chorar. Parece um sonho, né? Um pesadelo, né? Acho que não um sonho, foi um Aquele pesadelo. sonho assim. Foi. Foi um pesadelo. Aí eu comecei a chorar e falei, cara, não tem o que fazer. Mas aí, putz, levantei, isso era tipo meio-dia, assim. Aí eu levantei, fui pra casa, não tem o que fazer, vamos pra casa. Fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, não contei nada pra minha mãe, tava com o olho gigante, porque a minha mãe achou que eu tinha brigado com alguém. Eu falei, eu discuti lá no trabalho, então tirei uma folga. Ela achou estranho, porque naquela época do ano, a gente trabalhava incansavelmente, eu ia fazer uma revista semanal, então era muito louco. E eu não tinha folga. Mas aí
eu falei, eu vou descansar um pouco. Aí cheguei, sentei no sofá, liguei a televisão e tava passando o filme Hit, Conselheiro Amoroso, que é um filme que eu adoro, do Will Smith. E eu fiquei olhando aquilo, falei... E na minha cabeça só passava, eu preciso fazer alguma coisa, porque nesse tempo, antes de chegar em casa, eu tinha ligado para umas 5, 6 pessoas que eu conhecia do mercado publicitário e pedido emprego. É que a época era ruim. Mas né? a época era ruim. Final do ano é difícil. Ninguém contrata, não né? Não contrata. E aí essas pessoas falaram, não, demorou de contrato, tá, mas depois do carnaval. E o carnaval era em março. Uau. Aí eu falei... Até lá. Essa caiu. Até lá, o que eu faço, né? Não tinha condição. Então, eu cheguei em casa e minha cabeça ficou, tipo, 1000 por hora, pensando o que eu ia fazer para poder ajudar lá em casa, para poder não perder o apartamento que eu tinha dado a entrada, enfim, para pagar as contas. E aí eu liguei a televisão, tava passando o filme Hit, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Vou dar conselho amoroso, pensei até março, e aí em março eu volto pro mercado. Porque, teoricamente, 6 pessoas tinham me prometido, 5 ou 6 pessoas tinham me prometido o trabalho. Deixa eu só... Vamos lá. Você perdeu o emprego, você perdeu o seu chão, você perdeu sua estabilidade financeira, né? Num período péssimo, que o Brasil, a gente sabe que em dezembro, depois, ele só volta após o carnaval. Nada acontece. E aí o input veio de um filme... Foi. Assim, quer dizer, por mais que você estivesse procurando alguma coisa, a maioria das pessoas poderiam só entrar na vibe ruim. É. Eu tô perdida, eu perdi o emprego, o que eu vou fazer agora, daqui pra frente e tal. Quer dizer, mesmo com tudo isso, você vendo essa TV, vendo esse filme, você ainda teve a sacada de falar, peraí, talvez eu possa fazer alguma coisa com isso. Acho que tem uma liçãozinha aí, né? Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Sempre, assim. Já deu pra perceber. O mundo tá acabando, eu tô, não, vai dar certo. Não, mas Você conseguiu tem que ver ser, na né? dificuldade uma oportunidade. É que assim também, eu venho de uma história de família muito, muito legal nesse sentido, porque a minha mãe foi uma mulher, que já não está mais aqui, mas foi uma mulher que criou 4 filhos, sendo um especial, sozinha. E aí a gente está falando de 1970 e pouco, né? Então, meu pai pouquíssimo ajudou e ela se virou nos 50. E ela sempre falava para mim, aconteça o que acontecer, levanta e dá a volta por cima. Ela sempre falava isso. Então, acho que eu peguei muito isso dela, muito assim, importante. sabe? Já veio no DNA. Já estava no DNA. Legal. E aí, o que aconteceu? Eu olhei para aquele filme e falei, cara, vou fazer isso. Aí, pensando como publicitária. Onde está meu público-alvo para fazer isso? A gente não está falando de uma época que não tinha internet e rede social como hoje. E eu pensei logo nas revistas, porque eu venho de revista, né? Sim. E aí eu pensei na revista nova, que hoje é Cosmopolitan, né? Da editora Abril. Falei, cara, lá tá meu público-alvo, porque é uma revista que minhas amigas solteiras todas liam, eu lia também. Falei, é lá. Aí eu peguei e entrei em contato com a editora Abril naquele minuto. Então eu saí da frente da televisão, fui pro meu quarto, abri uma revista nova, eu tinha na minha casa, liguei para lá e aí falei que queria fazer um anúncio. Perguntei se a revista de dezembro já tinha fechado. Não fechou. Falei, cara, quanto custa um anúncio de classificados? Que eram os tijolinhos. Era o tijolinho, porque eu pensei o seguinte, eu não tenho dinheiro, então deve ser mais barato. E outra, né? A gente está falando de um lugar onde todos os meses tinha os anúncios das cartomantes. Eu me lembro. Eu li essa revista. Era a parte de serviço. Exato. Aí eu falei, a parte de serviço. se as cartomantes estão ali todo mês, é porque dá resultado esse negócio aqui. Claro. Com certeza. E também porque não tinha dinheiro, né, gente? Então, assim... Aí, bom, a mulher falou, R$1.500. E você trabalhou na Abril, né? Eu não tinha na choro, Abril. né? Não tinha. Até porque, assim, principalmente no espaço desse, né? Não tinha choro. Eles não tinham nem onde colocar, às vezes. É verdade. Tinha muita gente que comprava esse espaço. Não, e dava retorno. Dava retorno. Dava retorno. Aí a mulher falou pra mim, você quer fazer pro Brasil inteiro ou só São Paulo? Só São Paulo? Vai sair mais barato só São Paulo? Vai. Tinha. É o Caderno São Paulo. Aí ela falou, ok, então... Mas você faz o quê? Eu falei, eu sou conselheira amorosa. Ela, oi? Foi engraçado isso. Aí eu falei, bom, eu mandei o anúncio para eu mesma fiz o anúncio ali. Tudo no mesmo dia aconteceu.
E aí eu mandei para ela, liguei para uma amiga minha e falei, eu preciso de R$1.500 emprestado. Aí ela falou, pra fazer o quê? Porque assim, teoricamente eu tava bem. Sim. Então ninguém entendia, tava, né? Ela não entendeu porque eu tinha. Ela só falou, bom, eu sei que você me devolve, então vai. E aí eu falei, então amanhã eu vou aí que eu tenho que pagar um boleto. Mandei o anúncio. No dia seguinte eu fui até o Morumbi, saí de Guarulhos, fui até o Morumbi para pegar o dinheiro, que não tinha Pix também, né? Na época, não. Para pagar o boleto, paguei o boleto e assim foi. A revista saiu na banca depois de 15 dias. Eu olhei o anúncio, achei que eu tinha feito a maior burrada da face da terra, porque eu coloquei o dinheiro que eu não tinha ali. E também porque ninguém vai ligar para algum anúncio de celular, né? Tipo, eu pensei isso. Porque na época, os anúncios eram com telefone fixo. Sim, a maioria. E aí eu não tinha consultório, eu tinha um celular lá, tipo... Mas aí, enquanto eu estava na banca, o telefone tocou e uma mulher, a minha primeira cliente, já quis contratar o serviço. Que legal. E aí eu não tinha nada preparado, mas eu falei para ela, ó, R$150, mas eu atendo 2 horas, eu me baseei numa psicóloga que eu tinha ido alguns meses atrás, e eu falei, eu atendia 2 horas, e ela falou, me encontra no Shopping Eldorado daqui 1 hora. Você morava em Guarulhos, Guarulhos. Né? Dá uns, quantos quilômetros, mais ou menos? Uns 20? Uns 20 e 20, pouco, sem 30, dinheiro, né? Sem R$1. Não tive R$1. Desafio, né? Aí eu falei pra minha mãe, me dá R$10 aí que eu vou colocar... Até essa altura do campeonato, minha mãe já sabia Sim. da história. E ela que me incentivou a deixar o telefone ligado, porque por mim eu tinha... eu acho que eu... Já primeiro a minha síndrome da impostora ali gritando também. Não, deixa desligado, você fez bobagem e tal, isso nunca vai dar certo. Mas aí minha mãe falou, não, já que você fez, deixa ligado, vai que alguém... Paga pra ver, né? Se interessa. E então eu fui pro Shopping Eldorado, a mulher amou. E é muito interessante chegar nessa parte, porque a mulher amou o quê? Não falei nada. Tipo, ela só falou, eu não preciso de uma conselheira amorosa. Ela estava contratando uma conselheira amorosa e ela falou que não precisava de uma conselheira amorosa. Que ela precisava de uma personal friend. Ela queria uma amiga para escutar sem julgá-la. Ela queria ser acolhida. Exato. E aí eu falei, não é mais fácil a senhora ir numa psicóloga? Ela falou, não, a psicóloga vai ficar dando palpite na minha vida, eu só quero ser ouvida. Mais nada. Eu falei, tenho 2 ouvidos aqui, vamos embora. Então, eu fiquei escutando a mulher por 2 horas. Ela foi extremamente carinhosa. Depois ela fechou. Ai, amei. Eu vou fechar mais 10 consultas. Olha que legal. E aí eu falei, mas a senhora amou o quê? Porque eu não falei nada. Ela falou, você não me julgou. Então, ela fechou mais 10 consultas e ela me indicou um mundo. E só vivenciando isso, né? Para saber que existem pessoas que precisam apenas ser ouvidas, independente de terapia. E graças a um anúncio que você fez, que você teve um insight ali no momento que você estava desesperada por ter perdido tudo, né? Perdeu o emprego, não recebeu, tinha dado entrada em apartamento, em carro, pegou dinheiro emprestado e dali você viu o quão importante você foi para uma pessoa desconhecida. A maioria das pessoas não sabem, mas essa consulta, essa história com a dona Clarice foi muito importante para mim. Não só porque ela foi me devolvendo, né, a esperança, mas por exatamente esse ponto de falar, de perceber o quanto as pessoas precisavam ser ouvidas. E eu trouxe isso... Sem julgamento. Sem julgamento. Sem julgamento, exato. E aí eu trouxe isso pro blog, eu levei isso pro blog, levei isso pro portal. Que Calma aí. Não corre tanto. Vamos voltar um pouquinho. Desacelera. Okay. Você foi, ela fechou mais 10 sessões, ou, né? Mais R$1.500 reais. Foi. E te indicou uma série de pessoas. Você lembra o nome dela? Dona Clarice. Você tem contato dela com ela ainda? Não. Precisa. E os R$1.500 ela já conseguia pagar a amiga que ela Exato. pegou Eu fiz um emprestado. desconto. Sim. Aí. Pelo volume, né? Eu fiz desconto, fiz por 1.000. Mas já devolvi o dinheiro pra minha amiga que emprestou. E aí você acha que isso que ela te colocou, que ela queria só ser ouvida de fato, sem ser julgada, como você mesmo colocou, te abriu um horizonte, tipo assim, devem ter muitas Donas Clarices. Não, eu pensei isso na hora. Eu falei, gente, peraí.
imagina a quantidade de mulheres que tem com um monte de problemas, que não quer que deem pitaco na vida delas e que ela não pode contar com as amigas, porque as amigas estão julgando o tempo todo. Sim. O ser humano julga o ser humano, O né? ser humano julga, né? Julga o ser humano. É mais fácil julgar do que você olhar pra você. E pra mim foi um exercício muito legal também. Imagina. Escutar a Dona Clarice e todas aquelas outras mulheres que faziam coisas que eu não concordava, Mas você não tava ali pra julgar, né? mas eu não estava em primeiro lugar. Exatamente, E que eu legal achei isso. muito louco aquilo que eu escutava e falava, meu Deus do céu, ela vai quebrar a cara dela. E eu só... Algumas falavam, o que você acha? Eu falava, olha, se eu fosse eu nunca falava, você tem que fazer isso ou aquilo. Sim. Eu faria assim. Eu faria assim. Tá. Então, assim, Dona Clarice não pedia conselho, mas as outras pessoas pediam. E eram coisas que, tipo, não combinavam com os meus princípios. Entendi. Entendeu? E eu falava, caraca, eu preciso estar olhando de fora essa situação, porque essa mulher só precisa de uma amiga. E quanto tempo você ficou com esses atendimentos até você partir para um plano 2? Então, aí chegou março. Tá. Chegou março, eu falei, Você passou dezembro, Final janeiro, do ano. fevereiro? janeiro. E se Tá. eu quisesse, eu teria atendido todos os dias, de domingo a domingo, das 8 às 11 da noite. Uau. Olha De tanta isso. gente que tinha. Que volume, hein? Só que pra minha cabeça não foi tão legal assim, mas ok. Imagina. Aí chegou em março, eu falei, agora beleza, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou voltar pro mercado publicitário. E aí foram aparecendo algumas oportunidades só que eu fui adequando a minha vida para trabalhar no mercado publicitário sem largar o conselho. Que eu falava, isso aqui eu não quero largar, porque eu estou ajudando muita gente. Eu me sentia ajudando. Sim. Na verdade, eu estava doando, eu estava me doando Tava o se tempo doando. todo. Foi uma coisa ruim até, porque eu me doei muito e eu fiquei até doente. Isso depois. desgasta, né? Você trocou a energia. Eu trocava energia o tempo inteiro. Mas aí eu consegui conciliar. Então, 2007 começou já um ano mais fluido, porque eu já estava me organizando. Eu não consegui segurar o apartamento, eu tive que entregar, Tá. porque não tinha, né, tipo, era uma Volume pra isso, para né? isso. E aí, mas aí eu fui conseguindo voltar para o mercado publicitário. Mas logo quando eu voltei, eu já estava na cabeça, eu vou trabalhar na minha área, mas ao mesmo tempo eu quero continuar fazendo alguma coisa para o público feminino. Já. O bichinho do empreendedorismo te E eu mordeu nem aí. sabia o que era isso. Te mordeu aí. Eu só sabia. E aí me veio um pensamento: será que eu quero ser uma psicóloga? Tipo, será que é isso? Aquela dúvida, o que eu preciso? né? Eu não estava entendendo direito, entendeu? Sim. Aí eu conversei com a minha mãe e ela falou: acho que o caminho não é ser psicóloga, eu acho que o caminho é outro. Porque se as pessoas estão falando que não querem ir no psicólogo porque não querem que ninguém se intrometa na vida delas, eu acho que tem que encontrar um outro formato de trabalho. E aí a minha mãe falou, e se você conseguir unir as coisas no meio publicitário com esse negócio? Como você está fazendo agora? Aí eu falei, eu vou pensar nisso. E era o início dos blogs, né? Muito início, as pessoas usavam blog para fazer diário, entendeu? Não tinha nada de relevante. Aí eu encontrei um dia, eu estava batendo um papo pelo computador com um amigo meu da faculdade, o mesmo amigo que me ajudou logo mais, que eu vou contar. E aí eu falei, Rô, eu tô fazendo isso e tal. E aí eu contei essa história, exatamente essa história. Ele falou, você não faz um blog? Ele falou, eu falei, será? Ele falou, cara, vai ser um jeito de você descarregar essa energia que você está pegando, porque você vai escrever sobre isso, e vai ser um jeito de você compartilhar as histórias com as outras pessoas. Troca os nomes dos personagens. Eu falei, putz, boa, você adora escrever. Eu falei, é verdade. Porque ele estudou comigo na faculdade, ele sabia que eu amava escrever. Sempre foi a parte que eu mais gostei. E aí, eu falei, vou começar aí no mesmo... E assim, eu sou essa pessoa. Você fala assim, ai, Rê, por que você não planta bananeira? Se eu achei a ideia legal, eu já coloco em prática. Eu não fico esperando, entendeu? Sim. E eu acho que na vida a gente tem que ser assim, porque a vida passa muito rápido. Você fica, é uma vida, será que vai dar? Será que não vai dar? Pensar muito não faz, né? Já foi, entendeu? E alguém faz lá e você fala, ai, olha a minha ideia. Então, eu criei o blog no mesmo dia. Entrei para descobrir como fazer um blog, fiz um blog. E aí eu mesmo dei o nome, que chamava Deu Errado o blog.
para eu brincar com a história de História do Cidadão Errado. E aí eu comecei a escrever já as primeiras. Só que aí eu pensei, não é porque eu tô pegando muito peso, às vezes umas histórias bem bizarras, que eu preciso compartilhar essas histórias. Então eu vou mudar um pouco o final. Nada pra ficar a história de Príncipe Encantado. Mas também não é tudo ruim, Mas né? exato. Eu falei, não, vamos deixar isso aqui alegre. Tem que dar uma floreada, né? Eu Não tem mudava jeito. num grau hard, assim, era muito legal. Até porque todas as histórias têm 3 lados, né? Exato. É verdade. E eu pensava o seguinte, as pessoas que vão ler esse blog, elas já estão, de repente, com problema no relacionamento. Vai somatizar ainda mais. Então, eu falei, agora aqui eu vou dar meu toque de Midas, aqui eu vou colocar um toque da Renata escritora. E eu mudava o final. E era muito legal, porque às vezes a história era grande, aí eu colocava Continua Amanhã, que eu escrevia todo santo dia, infalivelmente. E aí as pessoas... Ai, tô ansiosa pra gerando a continuação, não sei o curiosidade. quê. E eu, gente, tô pegando um negócio aqui, tô fazendo um negócio que... Cara, isso pode ser legal. E eu mesma fui descobrindo tudo sozinha, entendeu? Porque ninguém chegava pra mim, olha, faz isso. Não tinha ninguém pra dar conselho, porque isso era uma coisa nova. É. Era uma coisa nova. A internet era uma coisa nova. Muito. Né? Se você for analisar bem, isso que você fez nessa época, há anos antes, era parte de comportamento das revistas. Exatamente. Você esperava um mês para ler. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, eu vou começar a dar muita ênfase nesse blog e vou começar a entender mais como eu posso usufruir dessa ferramenta. E aí eu comecei a estudar blog. Então, já comecei a estudar a internet ali, rede social, né? Sim. Rede social. Foi muito legal isso, porque eu comecei a ver de onde estavam vindo as pessoas que estavam visitando o blog, muita gente de fora do Brasil, principalmente brasileira que morava fora, se sentindo sozinha lá fora, querendo um apoio aqui. Muita gente que estava sofrendo por amor, obviamente, querendo... eu tô sofrendo por amor, aí eu li as histórias e vi que não tô tão ferrada assim. Tem gente pior, né? E ria. Sempre tem alguém pior. Você salvou meu dia, sabe? Umas coisas. Comecei a ver que eu estava ajudando de fato as pessoas que nunca tinha visto na vida. Eu falei, isso aqui não pode parar, isso aqui tem que ser uma coisa para crescer, em crescimento. Ok. Aí eu dei andamento nisso e aí eu falei... qual que é o próximo passo? Eu parei para pensar, o que eu vou fazer agora? Porque o blog está indo bem. Eu tive até campanha de marcas no blog, pequenininha, né? Mas já chamava atenção. Já teve, sabe? Legal. E aí eu falei, mas eu tinha tipo 20, 30 mil visitas. E já tinha. Que pra época era um número alto. Muito alto, Era né? um número alto, claro. Aí eu falei... Aí uma amiga minha estava contando uma história de relacionamento meu, que deu errado. Aí a minha amiga falou, escreve um livro, porque não é possível uma coisa dessa. Você tem que escrever um livro. Aí volta na Renata Ação, né? Eu falei, eu acho que eu vou escrever sim. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava na empresa que eu estava trabalhando, que eu estava ao mesmo tempo trabalhando junto com a época do conselho, e eu falei, quer saber, eu vou escrever. Aí eu saí daquele dia do trabalho e fui, quando acabou o meu horário, assim, eu fui pesquisar como fazer um livro, como escrever um livro no Brasil. Escrevi, registrei, deu tudo certo, mandei para um monte de editoras lerem. Recebi 999 nãos. Que é normal. Super normal. Aí eu já... Não, isso aqui não vai sair, tá tudo certo. Só que eu escrevi o livro em 2 dias. Porque eu tava com raiva. Sim. Aí eu escrevi 2 histórias minhas. O livro chamava Homens Idiotas, então eu peguei a raiva e coloquei no nome. Legal. E falei, isso aqui não vai vender, gente. E aí eu escrevi 2 histórias minhas e peguei, tipo, mais 6 histórias do que eu tinha escrito no blog. Mas eu mudei, eu dei uma incrementada, coloquei mais detalhes e tal. Só que eu não coloquei como primeira pessoa, porque não eram minhas as histórias. Mas eram reais. Todas são reais. Aí, ok. Aí passou o tempo. Isso foi lá para abril de 2007. Eu escrevi o livro, em outubro de 2007, mais ou menos. Tá. Em julho de 2008,
exatamente no dia 9 de julho de 2008, que é feriado aqui em São Paulo. O meu telefone tocou e era um cara, dono de uma editora. Falou, eu quero publicar seu livro. Eu falei, nossa, nem lembrava, porque o livro estava, tipo, guardado. Tipo, eu tinha desencanado do livro. Falei, aqui no Brasil não dá para publicar Chegou nele livro. o livro, ele leu e gostou. Ele gostou. Tá. E aí ele falou, é o seguinte, daqui a um mês eu tenho stand na Bienal do Livro, aqui em São Paulo, e eu vou lançar lá o seu livro. Eu falei, na Bienal? No way, não vai fazer isso, porque é o seguinte, eu escrevi um livro com um nome Na Hora da Raiva, eu não quero. A minha mãe é professora de português. Não, a minha mãe é professora de português, ela vai ser um desgosto para ela. Minha mãe não sabia do livro. Ah, não chegou a ver. Não. Tá. Vai ser um desgosto a filha dela lançar um livro Homens Idiotas na Bienal. Pelo amor de Deus, né, moço? Ele falou, mas é isso que vai vender, querida. Eu falei, mas não quero saber. Não quero, vou me queimar pro resto da minha vida. Mas como produto de marketing era maravilhoso. Aí eu pensei, maravilhoso. Não, eu desliguei o telefone falando pra ele que Pena eu não que ia. você fez só um. Porque tinha, viu a história. Não, eu imagino que devia ter outras Com histórias. certeza, Não, senhora. e hoje você tem que ampliar o Eu leque. tenho um arsenal de histórias. Inspiração. Eu tenho um arsenal de histórias de homens idiotas. É muito engraçado isso. Mas existe? O quê? O livro? Homem idiota? Não, imagina. Imagina. Não. Se eu falar isso é uma blasfêmia. O que aconteceu? Eu acabei concordando, porque a proposta era legal. Era boa. E contei pra minha mãe ficou Mas era um filhote Não, era teu. legal. Era um filhote teu. Imagina. E eu pensei, gente, vamos ficar com frescura. Na Bienal ainda, né? Então, aí eu fiquei com vergonha, porque aí eu contei pra minha mãe ficou super orgulhosa. Ela falou, não dá pra mudar o nome do livro? Eu perguntei, não quer mudar de jeito nenhum. Então vai assim mesmo. Aí eu lancei. Aí eu não fui na Bienal em nenhum dia. Como não? Eu não fui, porque, quer dizer, até o último dia. Ah, bom. Todos os dias ele me ligava. E eu trabalhando pra lá e pra cá. E ele, assinar o livro. Renata, tá fotografar, bombando de vender o seu livro. Eu não quero nem saber. As Já pessoas me querem arrependi. conhecer a autora, né? Exatamente. E cadê? E minha fotinha Tá se lá. escondendo, Não, né? mas Você pois sabotando. pois Não, gente, foi muito engraçado. E eu falei, eu não quero saber deste livro. Já lançou, já tá bom. Hein? Bom. E o cara todo dia, Renata, seu livro tá bombando. Renata, tá bombando, tá vendendo muito, tá vendendo muito. Eu falei, eu não apareço neste lugar. Já me convenceu, já lancei. Eu tava com vergonha. Mas peraí, nessa época da Bienal, você estava namorando com um cara legal? Você lembra? Que talvez possa ser isso, né? Pode tá ser. namorando um cara legal. É. Ah, eu tenho um livro, me como é que queimar, chama? né? Homens Vou me Idiotas. O cara olha, ele vai olhar pra você e falar, acabou tudo, amor. Até o pretendente, né? Até Acho que você tava pretendente. defendendo. Não, eu não tava namorando. Então, chegava alguém e sabia desse livro, já caía Não, fora. o quê? Eu fiquei 3 anos sem namorar por conta desse livro. Então, 3 anos. Você Aí viu eu- como a eu liguei mídia pro- impressa dava retorno? todo mundo Eu liguei pro dono da editora, tira essa porcaria de circulação, porque eu preciso namorar. namorar, meu senhor. E ele gargalhava. Eu não acredito que você está passando por isso. Eu estou passando por isso. Mas é por quê? O que aconteceu, né? Porque o livro, por si só, ele não tem tanta visibilidade aqui no Brasil, né? Acontece que aí, na Bienal, vendeu muito. Que bom. E eu dei uma super sorte também, porque na Bienal, no stand da frente, era o stand da Editora Globo. Sim. E eu fui no último dia 24 de agosto de 2008, era o último dia da Bienal, ele falou, venha que é sua tarde de autógrafos. Eu, Jesus amado. Aí eu fui, fiquei lá dando autógrafo, morrendo de vergonha. Foram até umas meninas que liam um blog, foram lá tirar foto comigo, foi super legal. Só que ali eu já conheci os haters, porque uma jornalista que estava entrevistando o Maurício de Souza, que estava no stand da frente. Tá. Olha eu. Que legal, ué. Que legal. Não, gente, Maurício de Souza, eu lá Mas vendendo ele Homens fez a Idiotas. Mônica que batia no Cebolinha. É, exatamente. O Cebolinha já era um idiota. A Mônica, Vendo por esse lado. com certeza. Ó. Não tinha pensado Pois nisso. é. O que aconteceu? Eu peguei... saiu minha entrevista no jornal O Globo do Rio de Janeiro. E aí pegaram essa entrevista e jogaram no site do jornal O Globo. E aí um monte de homem, óbvio, começou a me xingar, porque eu tinha um Seria livro normal, chamado mas Homens mas Idiotas. O hater só ocorre quando você cresce.
Se você, para não ter haters, você não pode aparecer. É só incomodar. Você concorda? Incomodou é porque você está fazendo sucesso. Com não, certeza. foi muito. Só que aí eu tinha acabado de engatar um namoro. Aí é que eu acho que, né? Mas fala, mas você não era. Você não estaria no meu livro. Você E aí não faz eu parte falei- desse livro. Não, aí ele falou, Ainda. gente, mas você quer continuar aparecendo? Eu lembro perfeitamente desse dia. Aí eu olhei pra cara dele assim. Não, então manda tirar essa matéria do ar, nada a ver, não sei o quê. Aí eu falei. Insegurança, hein? eu Não, vou iam terminar falar esse que ele era um namoro. idiota. Aí eu falei, gente, ele não quer que eu cresça, eu pensei. Tava incomodado. Em vez falei- dele pensar, puxa, depois de mim ela vai fazer os homens bonzinhos. Não rolou. Ele estava com a autoestima baixa. Não deu certo isso. Aí, ok. O que aconteceu? O livro saiu, a reportagem lá no Jornal o Globo, os haters começaram a me site. massacrar no site. E aí a produtora do Jô Soares me ligou e falou: eu quero falar com a Renata, tal, do livro Homens Idiotas. Desliguei o telefone várias vezes Achando que era trote. para né? não falar com ela, porque eu tinha certeza que era trote, alguém me fazendo alguma pegadinha. E aí, de novo, encontrei com o Rogério. O Rogério foi uma luz na minha vida, assim. E eu falei, Rô, aconteceu um negócio aqui muito louco, tem uma moça me ligando. E ela falou que ela é produtora do Jô Soares. Ele falou, você tá muito louca. Como é o nome dela? Eu falei, é Miriam Clark. Nunca vou esquecer. Ele falou, eu vou te internar, Renata. Ela é de fato realmente era. produtora do Jô Soares. Deixa que eu ligo para ela. Ele ligou. E aí eu lembro que ela falou, nossa, finalmente alguém de bom senso. Porque, meu... Mas como é que você ia saber? Todo mundo te Eu, xingando, eu, né? eu tava num momento que todo mundo tava me xingando. E eu aquele falei, negócio, ó, a gente não acredita piamente que Eu não o Jô, acreditava que o Jô queria né? me entrevistar. A Bom, verdade era essa. Aí você indo pro Jô, acabou Não, esquece. qualquer possibilidade De namoro, né? Não, das pessoas não conhecerem o livro. Não tinha Porque a audiência possibilidade. dele sempre foi boa, Era sempre foi absurdo. grande, né? Bom, aí acabou que eu fui no Jô Soares, foi incrível, ele foi super legal comigo e ele foi incrível comigo. Foi meio duro antes de entrar, me chamou a atenção antes de entrar, quase fiz xixi na calça. Eu falei, meu Deus, eu não quero ficar aqui. E por que eu estou passando por isso? Porque eu não pedi para estar aqui. Aí eu falei, eles que me convidaram, por que ele está sendo grosseiro? Aí a minha amiga que estava comigo, que fez a capa do livro, falou, Renata, no pior dos mundos, são 12 minutos na Globo. Só vai. Só. Eu falei, tá. E naquele momento não passou pela minha cabeça, putz, mas as pessoas podem me massacrar mais ainda. Não passou isso pela minha cabeça. Aí eu fui, fiz a entrevista, durou 28 minutos. O Jô realmente foi com a minha cara, assim. Ele foi um queridaço quando acabou, foi no camarim, me abraçou, falou que eu podia contar com ele e para não lançar qualquer outra coisa e tal. E aí eu falei, Jô, eu nem sei o que é empreendedorismo, você me deu uma aula aqui hoje. Ele falou, você já mas é uma empreendedora. Mas o Jô sempre foi, sempre será, na minha opinião, um dos melhores apresentadores e entrevistadores do Brasil. Sim, Com certeza. A cultura dele era uma coisa fora do normal. fora do normal, fora do normal. E ele, bom, o meu blog tinha uma média de 20, 30 mil visitas, variava. No Subiu. dia Subiu um seguinte que pouquinho. passou a minha entrevista, no dia seguinte, eu entrei no blog e fui ver, por curiosidade. Já estava em 1 milhão de views. Uau. Olha isso. Eu fiquei, isso? Aí eu contava os E zeros. na época não monetizava. Não monetizava. Aí eu contava os zeros. Falava, não é possível. Olhava toda hora. Aí eu liguei para um amigo meu que era de tecnologia. Eu falei, é sério? Ele, meu Deus, você explodiu, seu blog explodiu. Eu lembro que eu abri minha caixa de e-mail, tinha 1.102 e-mails na minha caixa para eu responder de pessoas pedindo conselho. Olha que bacana. Você deve aos homens isso. Pelo menos os 8 que você colocou na história. E o livro, venderam todos os livros. Ah, vendeu Esgotou. tudo que lançava, vendia. Esgotou. Aí o dono da editora começou a vender pelo site dele, vendia muito livro. E aí eu comecei a entrar nessa paranoia de... Aí comecei a receber muito convite para palestra. Muitas empresas que tinham muitas mulheres, você não quer dar uma palestra para as minhas mulheres, para elas funcionárias, para elas levantarem a autoestima, porque quando elas estão mal no relacionamento, a produtividade cai. Então eu comecei a dar muita palestra. Você acha que nesse momento veio o terceiro input? Putz, aí vieram vários inputs, porque eu falei, o que está acontecendo?
E aí eu comecei a racionalizar. Tipo, os homens, quando tem um problema no relacionamento, eles deixam numa caixinha, eles vão trabalhar, produzem, piriri, parará. Quando eles saem do trabalho, eles falam, putz, tem que resolver isso aqui. A mulher não, a mulher cai. Ela carrega com ela o tempo todo. Aí eu lembrei de uma menina que trabalhou comigo, que ela tinha terminado, ela era apaixonadaça pelo namorado, e eles tinham terminado o namoro. Nossa, faz muito tempo isso. E eles estavam... a gente trabalhava num estúdio de fotolito, que muita gente nem vai saber o que é isso. E eles são casados até hoje. Olha que legal. E na época eles tinham terminado. E ela era apaixonadíssima por ele. E a gente conhecia o casal, então o pessoal que estava dando conselho para ele estava trabalhando numa boa. E ela chorava tanto que caía as lágrimas dela nos fotolitos, nos filmes. E eu falava, Andressa, você tem que parar de chorar. Ó, pra quem não sabe, fotolito eram uns filmes que você tinha que... Esses filmes você imprimia as revistas. Então você tinha lá o magenta, que era uma cor, ciano, que era outro, preto e tal. Aí juntava tudo, colocava numa impressora para fazer as revistas. Acho que só nós aqui sabemos. Então, não sei a idade. O pessoal mais jovem não vai lembrar. O que aconteceu com a Andressa me abriu a mente num grau que ela nem tem noção. Assim. Porque aí juntou essa lembrança que eu tive dela com o que eu tinha percebido ali, com toda a história do livro, dos atendimentos e tudo mais. Do blog. E aí comecei a dar as palestras, sempre lembrava dela, que eu falava, essas mulheres elas precisam trabalhar, normalmente precisam a renda principal da casa ou sei lá o quê, e elas não, quando elas têm um problema emocional, elas caem. Então o meu trabalho era muito ajudar essas mulheres das empresas a se levantarem. Então percebe como minha vida mudou? Sim, totalmente. Eu saí da empresa, que eu estava trabalhando com a qual você achava que você estava super bem. Exato. Você ia ficar até aposentar, né? Nossa. Assim, hoje eu falo, ainda bem que... Não precisava ser tão daquele jeito, mas eu penso... Mas a minha vida deu um 180, porque eu comecei a fazer as coisas que eu amava muito e que eu nem sabia que eu amava. Você foi obrigada a pensar em outra alternativa. E a alternativa que deu certo e que você gosta, ama fazer. Não, quando me perguntam, por que você começou a empreender? Eu falo, por livre e espontânea coação da vida, porque eu não sabia nem o que era empreender. Eu não tinha pensado nisso. A gente fala, eu vou empreender, que é que hoje está muito mais, né? Não, hoje é muito mais notório, as pessoas falam muito do empreendedorismo. Sim. Hoje você tem as prefeituras apoiando, é um tema muito atual, né? Mas não é que naquela época não era, talvez até fosse um pouco, mas nós não tínhamos tantos veículos de comunicação bombardeando isso. Apoiando também. Apoiando. Né? Hoje a gente vê nas redes sociais, né? A quantidade de pessoas que falam sobre o empreendedorismo, as pessoas que empreendem, enfim. Virar empreendedor no nosso país é uma aventura. É a mesma coisa, né? Também, que fala-se hoje muito em apoio às mulheres dentro das empresas. E você falou que desde aquela época, depois até que você escreveu o livro e foi no Jô, abriu um leque, assim, que as empresas começaram a te chamar para dar palestras, porque percebiam que as mulheres caíam devido a um relacionamento, Sim. né? Coisa que hoje se fala muito. Mas olha quanto tempo faz isso. Exato. Não muito, né? Não, faz bastante. Isso foi 2009. São 14 anos só, gente. Você acha pouco? Muito pouco. Eu acho muito pouco, porque eu acho que teve uma transição aí, uma mudança comportamental. Muita. Em 14 anos, é muito pouco tempo. Nós tivemos uma mudança comportamental, eu estou falando só das mulheres, estou falando geral. Da humanidade no geral, né? Eu acho que as mulheres conseguiram ter uma evolução muito grande, mas ainda está aquém do que merece e do que vai alcançar. Mas se você me dissesse isso há 14 anos atrás, que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje, 2023, eu ia falar, imagina, vai demorar muito mais. A nossa vida hoje é muito mais rápida. É mais rápido. E as mudanças comportamentais ficaram mais rápidas. E você viveu isso. Você mostrou isso no seu atendimento, no seu blog, o livro. O livro foi um divisor de águas. Foi, porque ele te deu notoriedade, né? Sua ida no Jô, aquela coisa toda. E você começou a fazer o quê? Ir para as empresas para dar palestra sobre o quê? Sobre comportamento. Comportamento.
Nada mais comportamento. Mas as empresas não tinham esse hábito, assim, de... Pouquíssimas, então, imagino, que tinham é esse isso que eu cuidado, Não, né? quem me imagina chamava que há era 14 anos atrás ia... Pois é. E por isso que eu falo que é um espaço muito curto de tempo. Tem razão. Olhando por esse Muito prisma. curto de tempo. Eu comecei a gostar muito daquilo. Eu falei, eu comecei a entender que o meu mundo era, o meu negócio era trabalhar com mulher. Eu falava, Você sentia retorno, né? Eu sentia, o tempo todo. Que interessante. E era muito louco, porque eu fazia uma palestra para, 20 pessoas em alguma empresa, as mulheres choravam, nossa, você falou que eu precisava ouvir e tal. E eu olhava para aquilo, eu ia para casa, às vezes, eu falava, será que eu sofria? Porque eu não consigo entrar... Óbvio que eu já sofri por relacionamento, óbvio que pisciana, sofre pra caramba. Nunca, né? Mas eu passava uma semana, eu já nem lembrava da criatura. Entendeu? O que tinha pra sofrer e pronto. Eu falava pra eu... Ela escrevia no livro. Ela colocava ali naquele capítulo, entendeu? Eu pensava, não dá pra parar minha vida por causa de um homem. Eu pensava isso. Então eu falava, será que eu via aquelas mulheres, eu falava... Claro que tinham mulheres super tranquilas também, óbvio. Mas... e eu falava, eu percebia, ela não precisava ficar chorando, desesperada para estar sofrendo. Às vezes ela está sofrendo calada. E aquilo está impactando no dia dela. Desenvolvimento dela no Exato. trabalho. Não só no trabalho, né? Social e qualquer coisa. Familiar, né? Então, eu percebi que o trabalho era necessário. Eu falo, cara, de repente eu estou inventando um trabalho necessário. Já devem existir um monte de gente que faz isso. Ou não. Mas eu não conhecia ainda. Ou não dessa forma. Dessa forma, exato. E eu não era uma palestrante. Eu ia mais lá, eu batia papo com elas. Era um bate-papo, né? Era muito gostoso, assim. Eram umas rodas de conversa. Você sentiu à vontade para conversar. Nossa, muito. Para falar com você. E a empresa falava que dava retorno isso. Aí teve uma empresa, uma loja de roupa... E ela me convidou, ela me contratou umas 5 vezes. E ela falou assim pra mim, Rê, toda vez que você vem, a gente tem um aumento de venda depois de uns 20%, 30% no mês. Maravilhosa. Era muito interessante. Aí a gente falava, porque eu sinto que elas estão precisando desse gás. Mas era um cara com outra visão, já não está mais aqui entre nós, puta cara incrível. E ele falava, elas precisam desse apoio. Ele só tinha mulher trabalhando para ele nas vendas. Era uma loja de roupa feminina. E ele falava isso para mim, falava, eu não consigo fazer isso que você faz. Eu queria fazer isso que você faz. Mas se eu chamar uma psicóloga, talvez ela não consiga... Diferente a técnica. Se aproximar tanto delas. E aí eu contava as minhas histórias. São coisas diferentes, né? São coisas O diferentes. lado da terapia e o lado de você estar contando a tua Sim, história. Né? Sim. É uma coisa talvez um pouco mais perto, não é uma coisa terapêutica, mas é uma coisa a pessoa se identificar. Sim. Se identificar. Era mais a identificação. E às vezes nem é você, às vezes é uma pessoa muito próxima Sim. que passou por aquilo, mas você fala, puta, eu vou contar pra minha amiga, eu vou contar pro meu amigo. Eu comecei a fazer era... o seguinte, eu comecei a contar as histórias que eu ouvia. Claro que eu não contava nome de ninguém e tal, mas eu comecei a contar as histórias que eu ouvia nos conselhos. Você vivenciou, né? E eu começava a dar exemplos para elas. Elas ficavam, elas adoravam. Então, aquela ficava uma roda de conversa interessante, que tomava ali 1 hora e pouquinho do dia da empresa, e impactava muito no mês deles, entendeu? Quando você ouve que alguém teve um problema muito próximo que o seu, ou igual ao seu fica menor. Fica menor. É muito interessante, normal, né? É muito interessante. Mas é interessante essa pessoa, esse não rapaz, tem problema menor ou ter maior, sacado, né? imagina. Então, cada um o sabe teu da é sempre sua maior. dor. Sempre, porque O cada um teu vive de um jeito também, né? Vive, absorve e resolve de um jeito. Exatamente. Cada um tem a sua dor, então a gente... E aí eu fui aprendendo a ouvir. Eu falava, cara, eu não posso julgar essas pessoas, porque por mais que elas façam umas coisas que talvez eu não faria, não quer dizer que elas cada estão ser erradas. humano é diferente. Exatamente. E essa é a graça da vida. Às vezes pra você, nossa, tá chorando por isso, né? Por esse motivo, mas a dor dela, exatamente, é diferente. É muito E diferente. nessa época, Renata, você tinha o blog e as palestras. Aí eu fiquei com o blog, com as palestras, e aí, interessante, nesses 1.102 e-mails que eu recebi um e-mail muito legal de um cara
de um homem que perguntou: você não tem interesse em transformar esse blog num site maior para mulher? Eu não tinha pensado nisso, para ser honesta. E aí eu falei: eu não sei, acho que sim. Ele falou: eu quero investir em você. Eu falei: mas, gente... E aí eu fui conhecê-lo, a gente acabou até trabalhando um pouquinho juntos. Eu fiz um trabalho de publicidade para ele, para a empresa dele. E eu conheci ele, a família dele, o pai, enfim. E eles eram pessoas super sérias, são pessoas super sérias. Eu tenho uma gratidão absurda por eles, pelo Gustavo e pelo pai dele. E aí ele falou: você é muito maior que isso, você precisa ajudar muito mais mulheres, com outros assuntos também. E eu falei: legal, mas eu não entendia muito de investimento, essas coisas. Ele falou: eu quero te ajudar a transformar esse blog num portal de conteúdo feminino, só que a gente vai ter que ter uma equipe para trabalhar com você, uns jornalistas, e assim, vamos trabalhar. E foi incrível. Então eu mudei. Então, eu já realmente virei uma empresária. E eu tinha um portal de conteúdo feminino com o meu sócio. Você voltou para a comunicação. Eu voltei para a comunicação. E aí eu fazia a parte comercial do portal. Fazia um monte de coisa, na verdade, né? Sim. Mas a gente tinha uma equipe formada bem bonitinha. O Gustavo era super legal, assim. Sociedade é muito complexo, né? Mas, graças a Deus, eu sou muito sortuda com essas coisas. E o Gustavo... E o seu Carlos, que é o pai dele, me apoiaram em tudo, assim, que eu falava: acho que tem que ir por aqui. Eles: então vamos. Eu tenho que fazer isso, então vamos. Então, era muito interessante o apoio. E a Mônica, a esposa do Gustavo, todo mundo abraçou a causa. E a gente teve um caminhar muito legal, por alguns anos juntos. O portal, ele chegou a ficar em 3º lugar no Brasil de mais audiência, e era um portal independente. Que ano foi, você lembra? A gente lançou o portal em 2010. E lá para 2012, a gente ficava ali brigando com a Editora Abril, M de Mulher e Bolsa de Mulher, que tinha na época. Bolsa de Mulher. E aí eu lancei, qual vai ser o nome do portal? Eu falei: eu gosto do Bolsa de Mulher, então vamos chamar Armário Feminino. E aí eu fui fazendo. E aí a gente tinha... Assim, eram muitas questões, né? Porque aí a brincadeira ficou mais séria. Eu não tinha que ficar só escrevendo sobre relacionamento, embora eu tivesse a minha coluna lá. Mas tinham outros temas. Tinham 15 temas diferentes. E o portal foi seguindo muito sucesso. Mas por que ele conseguiu ser um portal de sucesso? Porque eu trouxe um ensinamento que eu tive lá atrás, que era o quê? As mulheres, elas precisam ser ouvidas. Você manteve o propósito. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa com as leitoras do meu blog para saber o que elas mais gostavam nos portais femininos e o que elas menos gostavam. E elas responderam que o que elas menos gostavam, isso foi quase unânime, era que elas falavam sozinhas. Então elas colocavam lá os comentários e ninguém respondia. Vai para um lugar vazio. Exato. A pior coisa que tem é você perguntar qualquer coisa em qualquer lugar e ninguém te responde. Ninguém responde. É um marketing inverso total. Total. Aí eu falei: é? Então a gente trouxe 2 meninas... Só para responder? Só para responder. Perfeito. Falei: a gente vai conversar com essas mulheres, porque elas estão precisando ser ouvidas. Aí eu falei pro Gugu: essa mulherada que me contrata para dar conselho, elas querem ser ouvidas. A gente retorno, né? Então tá bom, então vamos fazer isso aqui. E ele topava tudo, era muito gente boa e muito pronto para olhar para o que precisava mesmo comigo. E a gente colocou 2 meninas para isso e foi um sucesso. E aí, nossa, você me respondeu, que legal, nunca mais vou deixar de seguir vocês aqui, vou ler todas as matérias e tal e tal. Então, aquilo a gente está no caminho certo. Então, a gente foi crescendo a audiência, ganhando algumas campanhas aí já. E aí, eu falei: eu quero fazer um negócio diferente aqui. Se a gente é um portal que se preocupa de verdade com a mulher, vamos fazer umas ações diferentes. E aí, Gustavo: mas como? Falei: sei lá, vamos inventar alguma coisa que não tenha no online ainda. E ele teve uma ideia, a primeira ideia foi dele. Ele falou: será que a mulherada gosta de Fábio Júnior?
Foi pelo amor de Deus, né? Ele falou, vamos levar as mulheres no Fábio Júnior. E ia ter um show do Fábio Júnior no Credit Card Hall, que hoje não é mais Credit Card Hall, né? É outro nome. Os nomes vão mudando de acordo com... E aí a gente pegou uma van e escolhemos algumas leitoras, fizemos lá uma ação com elas e algumas leitoras ganharam ingresso para ver o Fábio Júnior e fomos com elas para ver o Fábio Júnior. E aí eu falei, a gente tem que fazer mais isso. E o Fábio não ficou sabendo disso? Não. Imagina. Vai contar para ele isso. Não ficou. Não conseguia, eu nem consegui acesso ao Fábio Júnior, assim. Eu tentei, mas não deu certo. Tentei fazer uma surpresa seria lá. bárbaro, Putz, né? seria incrível. Nossa, mas não rolou. Mas elas amaram de qualquer forma. Sim. E aí eu falei, a gente precisa fazer mais isso. Mas sem patrocínio é mais complexo, né? E aí eu falei, e se a gente fizesse? Eu falei um dia, a gente estava sentado numa mesa, assim, e batendo papo, todo mundo. E eu falei, e se a gente fizesse aqueles programas de transformação que tem na televisão? Aí o Gustavo falou, você é muito louca, isso aí já é muito difícil, como é que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai fazer. E o nosso escritório era em Moema. Aí ali em Moema tinham várias lojas de rua, ainda tem, né? Um monte de loja de rua e tal. Eu comecei a ir nas lojas e falando, tem um portal assim, assim, assado, e eu vou fazer uma ação de transformação, preciso da sua parceria. Você vai me dar lingerie, você vai me dar roupa, você vai me dar sapato, você vai me dar isso. E eu consegui todas as parcerias, com salão de beleza, todo mundo. Tudo ali na região. Tudo. E aí, só o salão de beleza que era um pouquinho mais longe, mas foi muito legal. E aí eu consegui com marcas legais. E aí eu consegui parceria também com uma empresa que tinha carro de aluguel. Tá. E eu falei pro dono, era um senhorzinho, gente boníssima, assim. E eu falei para ele falou, nem sei que retorno isso vai dar, mas pode fazer. Ele falou. Eu falei, então o senhor consegue mandar nos dias da gravação um cara bem bonitão como motorista, com aqueles caps de motorista? Ele, consigo. E ele mandava os caras mais lindos, assim. Então a gente ia buscar as mulheres em casa. Para fazer a transformação. E a gente passava o dia com elas. Olha isso. E a gente dava um jantar no final para elas, assim, sabe? Então a gente conseguiu várias coisas. E eu sempre falo assim, o marketing hoje, né? As pessoas falam de marketing, elas falam de rede social. Então, cara, o marketing é muito além de rede social. Ficou um pouco, misturou-se um pouco, né? Misturou. Eu acho que está bem misturado isso. Assim, as redes sociais, elas são, na minha opinião, um excelente ferramenta. Veículo de comunicação. Sim. Ponto. Uma ferramenta de marketing, talvez, marketing de guerrilha, talvez, ok, mas tem muitas coisas de marketing que vai permanecer, o recall é muito maior. Exatamente. O recall é muito maior. E eu sempre falo assim, eu amo online, eu trabalho com online, mas eu amo presencial. Porque você consegue olhar no olho das pessoas, você consegue saber o que ela está sentindo. Sentir depois essa gratidão de ter passado Exato. por isso, né? Esse momento incrível que você proporcionou para Exato. essas mulheres. É animal. Assim, não tem preço para mim isso. E aí, o que aconteceu? Caminhamos muito bem com o portal até 2015. Já está bem próximo. Olha lá, tá chegando. Está bem próximo. Quando chegou em 2015, eu engravidei. E eu trabalhava uma média de 16 horas por dia. Tipo, a louca. Teve que tirar o pé um pouco, né? Eu tava com 39 anos. E aí eu falei, não dá. Eu vou ter uma filha com 40 anos, trabalhando 16 horas por dia, a conta não fecha. E aí minha médica falou, dá uma desacelerada e repensa a sua vida, ela falou. Eu adorava a minha vida. Eu amava. Você não tinha problema, né? Zero. Você estava fazendo o que você gostava. Zero. Você estava conseguindo fazer uma coisa que tivesse, de fato, um motivo. Sim. Conseguindo ajudar um monte de gente. A melhor coisa do mundo é trabalhar com algo que você olha e as pessoas estão com os olhos brilhando. Sim. Não tem nada melhor. E eu falei, mas repensar o quê? Ela falou, você vai virar mãe, agora é outra história. A história recomeça. A dedicação. Sim. Falei, é mesmo? Mas pra mim tava tão prático as coisas. Ela falou, não é tão prático assim. E aí eu falei, tá bom, vou repensar. Só que neste momento o YouTube já estava bombando aqui no Brasil. Muita gente, eu comecei a perceber, a gente sempre pesquisava, fazia pesquisas com as leitoras, a gente começou a ver que as leitoras estavam lendo bem menos. Então eu falei, tem um movimento diferente aqui no portal. A gente vai precisar
rever o que a gente vai fazer. E aí, a gente fez uma pesquisa com elas no segundo semestre de 2015 para saber o que elas queriam de novidade. Ah, vídeo, ponto. Falei, vídeo, legal. Aí a gente chegou, eu lembro que a gente cheguei no dia seguinte no escritório. Falei, bom, a pesquisa saiu, elas querem vídeo, vamos pensar como a gente vai fazer isso. A gente já tinha um canal no YouTube. Eu falei, eu tenho que pensar. Aí a minha equipe toda falou, é só a gente dar andamento no YouTube. Sim. A gente transfere o portal para o YouTube. Aí eu falei, não é bem assim a história. Eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais. Mas por quê? O YouTube tá bombando, é justamente isso. Falei, vamos sentar para analisar o YouTube juntos. A gente sentou, entramos no nosso canal. Falei, enquanto a gente está assistindo um vídeo aqui com conteúdo de alta qualidade, porque a gente preza por um conteúdo de alta qualidade, o YouTube está me sugerindo um vídeo de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. De um canal que eu não conheço. E isso vai acontecer para todas as pessoas que se cadastrarem no nosso canal. Então, o YouTube não é uma plataforma própria. Ah, mas a gente pode ganhar muito dinheiro com o YouTube. Ok. Mas o YouTube não é uma plataforma nossa. E se o cara lá X mudar a regra, a gente vai ter que mudar. Se ele tirar do ar, a nossa empresa saiu do ar. Sai do ar. Eu vou fazer o quê? Não, você tá errada, a gente tem que ir com a manada e tal. Foi justamente aí que deu o ponto, porque eu não vou com a manada. Às vezes eu sou teimosa. Às vezes eu quebro a cara. É o preço. Faz parte, né? Mas faz parte do jogo. E eu falei, eu não vou com a manada. A manada, eu vou manter o canal no YouTube, porque precisa. Mas eu não acho que o jogo seja esse. Então eu vou estudar. E aí eu comprei 3 cursos de fora do Brasil. Eu já estava grávida, né? Estava acelerando a gravidez ali. O que eu vou fazer? E, bom, mas no pior dos mundos eu continuaria com o blog, Claro. dando uma queda, enfim, ou com o portal. E aí eu falei, eu vou estudar. Comprei 3 cursos de fora do Brasil que falavam de produção de conteúdo em vídeo. Eu comprei de fora porque lá fora as coisas acontecem primeiro. E aí eu falei, eu fiz os cursos, todos falavam de streaming. Mas o que é isso, gente, streaming? E Netflix já estava no Brasil, com uma assinatura bem baratinha, assim. Sim. Eu assinei. Começou com R$ 9,90. Eu assinei para ver o que era. Eu falava, mas eu não estou entendendo. São filmes de sessão da tarde, isso. Eu não estou entendendo o que é isso e tal. E aí, eu fiz um dos cursos que eu fiz, que era de um cara do Canadá. Ele deu uma aula de streaming, assim, ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ele falou assim... vocês podem pensar que streaming nada mais é que uma plataforma que vai transmitir filmes que já estejam prontos. Mas e se vocês começarem a pensar fora da caixa e fazerem coisas novas? Gerar conteúdo para aquela Aí eu plataforma. falei, pera. É isso. Eu desliguei aquele curso. Eu lembro que eu estava com uma barriga média assim já. Eu estava sozinha na minha casa, saí da frente do computador. Eu sentei no sofá e fiquei conversando com a minha barriga. Falei, filha, é o seguinte, a gente vai precisar criar um negócio muito diferente. Falei para minha filha. E eu tô com uma ideia aqui na cabeça. Só que eu acho que é muito doida. E vai dar um trabalhão, assim. Então, eu vou dormir. Já era tarde, isso já era mais de 1h da manhã. E amanhã a gente conversa sobre isso. Eu estava falando com a minha filha na barriga. Fui dormir. Aí no dia seguinte, eu lembro perfeitamente desse dia. Eu lembro da cena, eu lembro da roupa que eu tava. Do pijama que eu tava, eu lembro. Eu levantei, eu acordei, eu levantei, virei para sair da cama e veio na minha cabeça, Netflix para mulher. É isso que eu vou fazer. Eu falei, então tá bom. Aí eu me troquei, fui pro escritório. Cheguei lá e falei, a gente vai fazer um Netflix para mulher. Aí os caras olhando pra minha cara assim, você tá muito louca, né? Eu falei, não, a gente vai fazer um Netflix pra mulher. Mas Netflix passa filme. Então, mas na verdade, não era, né? Você tinha já feito isso de várias formas. Só não era em vídeo. Só não era vídeo. É. Você só mudou o device. Exatamente. Você não mudou nada do que você fez lá atrás. Lá atrás você aprendeu com as consultas,
Aí você foi pro blog, do blog você fez o livro que te deu uma girada de chave, e aí você acompanhou a evolução. Você foi adaptando o que do você que vê, sempre exatamente. fez de acordo com a evolução. Você alterou para vídeo porque você viu que não. Era o que estava acontecendo. Era, não é, né? É. Hoje nós estamos em 2023 e infelizmente em alguns casos as pessoas só se comunicam por vídeo. É. O que assim, o vídeo é um serviço que para mim não tem retorno. Só vai crescer. Também acho, concordo. Só vai crescer. E o fato de você já ter estudado lá atrás sobre streaming foi um tremendo de um ganho. Foi. Porque a gente está vivendo que momento? O momento Streaming. on demand. On demand. Né? Nossa vida é tão louca, né? Principalmente quem mora em grandes capitais, Sim. que você quer consumir determinados conteúdos na hora que você pode. E aonde que me permite isso? Uma Streaming. plataforma de streaming, né? E você adaptou toda a sua experiência para isso. A qualquer horário, as pessoas acessam a hora que elas puderem. Exatamente o que o Quando Afonso falou. podem, exatamente. É isso mesmo. E tem ali Mas o é assim. conteúdo que ela precisar. Exatamente. O grande desafio é como é que você ia gerar esses conteúdos. Nossa, foi um parto. É lógico, imagino que... Não, você foi o segundo, né? Isso foi a primeira foi minha filha. Você teve a Carolzinha. Na verdade, foi o primeiro, foi a Real Play, porque a Carol veio depois. Eu saía para gravar com a barriga desse tamanho, assim. Isso é porque era para ela dar uma desacelerada. Eu acelerei. Eu falei, não quero perder tempo, porque eu pensei o seguinte... Alguém vai fazer. Já vão fazer. Vão fazer. Exato. E aí eu lembro que eu conversei com alguém da Editora Abril, e a menina falou para mim, a Editora Abril tá pensando em fazer um streaming. Eu falei, oi? Eu vou fazer primeiro. Imagina, eu querendo concorrer com a Editora Abril. E aí eu falei, não, eu vou fazer. Mas era muito mais fácil para você. Muito mais fácil, era muito mais ágil, né? Não, e você... Eu quero fazer, eu faço. A Abril tinha que passar por 18 diretores. É verdade, tem razão. Até todo esse processo. Tem Até razão. o último aprovado. E os custos, não sei o quê, não sei o quê. É. E aí eu falei, bom, eu tive a ideia, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que pensar em uma produtora de vídeo. Exatamente, cultural. Aí liguei para um amigão meu, Tui, que sem ele também eu não estaria aqui hoje. E aí eu falei, a gente vai precisar... eu tô com esse projeto aqui na minha mão, você vai ganhar R$0 e você vai ter que vir comigo. Proposta boa. Foi. Só que eu não vou te pôr nunca no livro, Tinha impacto também, né? Tinha. Próximo volume dos Homens Idiotas você não vai estar. Não, jamais. E ele falou, tô dentro. Eu falei, então fechou. Ele trabalhava comigo na revista lá atrás, Sim. na editora. E eu falei, então bora, vamos fazer. E aí eu comecei a falar com as mulheres que tinham colunas no portal, no nosso portal. Ó, agora eu tô com um projeto assim, assim, assado, vocês querem participar? Mas aí todo mundo queria participar, mas eu não sei falar em vídeo. Aí a gente começou a dar... Que era a grande barreira. ninguém sabia falar em Era a grande vídeo. barreira. Eu tô falando de pouco tempo, né? Sim, muito pouco. Aí as pessoas... a gente ensina. E a gente começou a ensinar e tal. E o vídeo, ele é prática, né? Sim. Não tem muita O vídeo, conversa. quanto mais você fizer, mais você fica solto. Exato. Mais natural, melhor ele fica. E aí, o que aconteceu? A gente começou... Putz, esses conteúdos estão ficando legais. Tá ficando legal, tal. Só que eu não achava... Aí o gap era... Eu não achava alguém para fazer uma plataforma. Sim. Porque não tinha tecnologia no Brasil. Porque a tecnologia até então, ela não olhava para isso. Não olhava. Na verdade, tinha uma empresa mineira, eu acho que é mineira, que fazia isso que existe até hoje, mas eles não atendiam o volume de vídeos que eu queria colocar. A demanda. Eles falavam, não, isso não é... Como assim? Eu falava, é assim. Não, a gente não consegue atender. E aí eu falei, então, beijo, não me liga. E então eu falei, vou ter que fazer uma plataforma própria. Aí contratei um primeiro cara dos Estados Unidos para fazer. E foram os tubos de dinheiro. Os tubos. Investimento, Os tubos. imagino, gigantesco, né? Tecnologia. E aí, bom, a gente fez a primeira plataforma, só que aí veio o segundo problema, que era o seguinte, eu não tinha expertise e nem tinha imaginado que eu precisava ter um servidor próprio só para os vídeos. Então, para mim, eu ia subir os vídeos e acabou. Que o custo é altíssimo. Putz, grilo. O que na verdade,
matava as ideias de vídeos, Era isso. Era o custo do era servidor. o custo disso. Inclusive, Investimento, né? matou na raiz, não sei se vocês se recordam disso, o custo de você poder guardar imagem, vídeos, tal, matou a revista interativa. Sim, É verdade. Era muito Entendeu? alto Então o custo. você pegava o tablet, você colocava a revista e determinadas matérias, determinadas publicidades, ela tinha um vídeo. Só que ficava tão caro aquilo para embedar, para colocar, que não valia a pena, não fechava a conta. A conta não fechava. Mas porque a tecnologia ainda não estava totalmente preparada para isso. Porque a tecnologia, seja o que for, com o tempo ela vira commodity. Sim. Mas nesse caso não era. Não era. Ficava muito caro, né? Bom, eu me ferrei, porque eu fui pegar a dica do cara lá de fora e mandou eu colocar num servidor X, super famoso, incrível, maravilhoso. Eu coloquei, só que o que eu não sabia era o seguinte, quanto mais pessoas acessassem, Mais caro mais ficava. eu pagava. É. E aí a brincadeira ficou muito séria, porque as pessoas assinavam, eu comecei a trazer as assinantes que eram leitoras do portal, E você não pode fazer com que o valor da assinatura Não tinha cubra como. tudo, porque ela vai ficar exorbitante. exorbitante, ficaria o valor da assinatura e não valeria a pena. Eu pagava o servidor mais caro e os vídeos travavam no meio, então a experiência era péssima. E eu falava para as mulheres, vem me ajudar a criar isso, eu quero melhorar isso e tal. Então, eu tive muita ajuda nesse momento dessas mulheres. E aí, a conta não fechava. Juro, tinha dia que eu não dormia e eu rezava para elas não assistirem. Porque quanto mais elas assistiam, Mais caro ficava. mais caro ficava. E eu não tinha dinheiro de onde tirar dinheiro mais. Todo o dinheiro que eu tinha guardado foi para isso, assim. Eu dei os tubos de dinheiro para esses caras. Investiu. Eu pagava em dólar. Você investiu. É. E é um investimento que, teoricamente, não era necessário, né? Se eu mas tivesse aí você concorda, estudado. você quebrou paradigmas. Eu quebrei. Com certeza. Só que para quebrar os paradigmas, você teve que aprender. Você aprendeu na dor. Aprendi na dor. Não teve jeito. Porque ninguém chegou para você e falou, peraí, tem um formato melhor, Não. mais barato, não sei nem qual é o Você formato, foi não tem tecnologia, mas enfim, descobrindo, seguramente alguma coisa poderia ser melhor. Para você ter uma noção, eu falei com vários especialistas de tecnologia, ninguém me dava uma solução. Aí eu falei, eu acho que eu tenho a solução. E aí eu falei uma solução. E aí o especialista falou, isso pode dar certo. Não veio do especialista a solução, veio de mim. É porque a cabeça deles pensa em coisas outras. É. Ele não pensa no seu problema. Na minha dor. Ele deve estar falando, ele sabe o que tem no mercado. Não, e ele queria fazer o melhor, É né? Eu lógico, entendo. ele vai na prateleira, paga um caminhão de dinheiro, eu faço com Exato, mas aí, oi. isso. É. Eu tinha que entender o melhor com o menor custo, entendeu? E eu encontrei a solução. E depois eu fui elogiada, legal, esse meu. Demorou, viu? Imagino. Enfim, aí Já estamos em que ano? já estamos em 2018, quando a gente lançou a primeira plataforma. Chegando na pandemia. 2019. É. E aí tava tudo ótimo. Aí eu tava nesse dorme, não dorme por conta do custo. E aí. Mas estava pedalando. Só que eu vou dar um passo antes. Uhum. Quando eu lancei o streaming, ele chamava Armário Feminino ainda, Armário Feminino Play. Tanto que tem um monte de vídeo na plataforma que está com o logo do Armário Feminino. Tá. E a minha mãe, ela já partiu, né? Como todo mundo sabe, já falei várias vezes. E o hobby dela era fazer numerologia. E ela falava para mim, troca o nome, então, troca esse nome e tal. Mas mamãe, eu gosto. Não, mas esse nome é muito grande. Escolhe um nome que seja pequenininho. O certo é você escolher um nome pequeno que você consiga falar em qualquer lugar do mundo. Mas que nome vai ser esse, gente? Bom, eu lembro que a minha mãe ficou muito doente em 2018, quando eu estava no processo de produção da plataforma, de criação da plataforma. A minha mãe estava muito doente, então eu estava lá e cá, e ainda cuidando da minha filhinha de 2 aninhos, 1 ano e meio. Então, a minha vida estava de perna pro ar. E aí, eu lembro que eu fui visitar minha mãe um dia no hospital, e aí ela falou, você vai me prometer, eu vou embora, daqui a alguns dias eu vou partir. E você vai me prometer que você vai trocar o nome desse negócio. Porque armário feminino para uma plataforma dessa é muito grande. E ela falava, olha o Netflix, é pequenininho e tal. É verdade. Aí eu falei, tá bom, depois eu penso nisso. Eu estava preocupada com ela, não estava preocupada com o nome. Claro. E aí, eu lembro que eu cheguei um dia lá, que estava super difícil da plataforma sair e tal. Eu estava
gastando dinheiro, investindo muito dinheiro sozinha. E eu cheguei no hospital e falei, mamãe, eu acho que eu vou desistir disso, acho que é muito louco. Vou ficar só com o portal e tá tudo certo. E aí ela falou assim pra mim, talvez você não se lembre, só que essa plataforma vai ser a sua igreja. Aí eu falei, que igreja é essa? Não, como assim? Ela falou, quando você tinha 8 anos, a minha mãe sofreu um relacionamento bem abusivo no segundo casamento dela. E aí, quando eu tinha 8 anos, eu presenciei umas cenas ruins dela com o ex-marido. E aí eu estava quietinha, ela falou que eu estava bem quietinha, sentada no cantinho do sofá, com as mãos no ouvido para esperar passar aquilo tudo. E aí, quando ela veio me abraçar, eu falei, quando eu crescer eu quero ter uma igreja. E ela falou, uma igreja? Por quê? Eu falei, porque eu vou ensinar as mulheres a não passarem pelo que você está passando. Na sua cabeça, a igreja era o lugar do acolhimento. Do acolhimento. E aí, corta para 2018, antes dela falecer, ela falou isso para mim. Ela falou, você não lembra disso? Só que na hora que ela falou, me veio um negócio assim. Eu falei, eu lembrei dessa cena. Lógico. Voltou a cena. Eu lembrei da cena. Ela falou, a plataforma é sua igreja. Não desiste. Só que é uma igreja que não tem teto, não tem limite. Não tem. Não tem fronteira. Nada disso. É uma igreja que qualquer pessoa pode entrar de qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar. Então, sua mãe, que ainda está entre nós, Com certeza. Sim. ela tinha total razão. E ela falou para mim, ela falou assim, isso não vai dar certo agora. Você vai ter que ser muito paciente. Amadurecer. Isso vai crescer. As pessoas nem sabem o que é isso ainda. Lá na frente, isso vai dar certo. Eu falei, ok, vai demorar muito. Porque assim, Porque, meu o resto Deus. continua chegando. Né? Exato. E aí, o que aconteceu? Ela partiu. Sim. Depois de 6 meses que ela partiu, eu lembrei dessa conversa e troquei o nome para Real Play. E aí, outro dia eu conto a história do nome. Mas eu troquei o nome da plataforma e aí as coisas começaram a andar. A gente passou pela pandemia. Poderia ter passado diferente pela pandemia, porque sendo um streaming para acolher a mulher. Foi o momento que todo mundo consumiu muito streaming. Exato. E ainda falando de mulher, né? Não, exatamente. E com todos os conteúdos os quais tem. Né? Mas assim, eu nem podia divulgar em massa a Real Play ainda, porque a experiência ainda era ruim. Então, não era muito legal, eu achava muito ruim eu falar para a mulher, olha, assina, e ela começar a ver o vídeo travar. Eu achava desrespeitoso. E era, né? Então, eu falei, vou ter que segurar essa barra aqui de novo. E mais um pouquinho. Mais Mais um pouquinho. Nada é fácil. Mas tem uma frase que fala, mar bom não faz marinheiro bom. tem O razão. que faz marinheiro bom é mar forte, mar atribulado, mar raivoso. Isso, você passou por todos esses perrengues, né? Se é que pode chamar de perrengue, eu chamaria que você fez uma bela de uma MBA. Sim. Né? Que você aprendeu. Mas eu acho que um grande recado que tem aqui é que independente de tudo que você tenha passado nesse período todo, independente do device ou do modelo de comunicação que você trabalhou, você nunca deixou que o DNA do conteúdo se alterasse. Não. Porque eu já presenciei, né, com várias empresas que começavam a fazer um produto X e de repente as coisas vinham, se modernizavam e elas mudavam o produto. Não é para mudar o produto. Sim. Você tem que mudar o seu formato de vender esse produto. E você manteve. Então a Real, ela foi o blog, ela começou lá no Shopping Eldorado, que você estava acolhendo uma pessoa, né? A Dona Clarice, se eu não me engano. Sim. E hoje a Real está aí acolhendo milhares de mulheres. Exato. O propósito, ele é promover o acolhimento e entregar conteúdo de altíssima qualidade, entretenimento, fazer com que as mulheres se sintam parte disso aqui. Mas eu sei de uma coisa, né, a qual eu participo, então eu sei, que você tem muito o que contar. Não, o então, momento da Real. Tem uma coisa interessante que é o seguinte. Poucas pessoas sabem disso. Quando eu lancei a Real Play,
Uma pessoa me perguntou assim, tá, mas onde você quer chegar com isso? Eu lembro disso como hoje. Eu falei, eu quero chegar no mundo. Eu não sei como. Porque, querendo ou não, as dores das mulheres, elas são sempre as mesmas. Em qualquer lugar do mundo. Não é? Lógico. E o digital é mundial. Exatamente. Então, no digital eu consigo chegar. E eu lembro... E assim, ó, eu tenho um apreço muito grande por televisão, desde pequena. Mamãe, como é que acontece lá dentro? Eu sempre quis... Eu sempre tive curiosidade, assim. Quando eu fui no Jô, nos outros programas de televisão que eu fui, eu sempre encantada. Eu amo muito esse universo. E aí até minha mãe brincou uma vez, você está criando a sua própria televisão, né? Aí eu falei, será? Claro Acho que é isso, então. E aí, só que todos os dias, desde que eu criei a Real Play, que eu estou em casa e ligo a televisão, eu tenho a TV por assinatura, que aparece lá os aplicativos, a Globoplay, a Netflix, HBO, todos os outros. Eu olhava e falava, e se um dia eu estivesse aqui? E se um dia eu estivesse aqui? Um dia eu vou estar aqui. Depois eu mudei a pergunta. Um dia eu não perguntava, eu falava, um dia eu vou estar aqui. Eu não sei como, porque aí eu olhava, não tem nada para mulher aqui, gente. Você já se via ali, Não tem nada para mulher. Não tem nada para mulher. Aí eu comecei a perceber que a gente não tinha concorrente neste mesmo formato, com a quantidade de conteúdos, de assuntos que a gente tem e tal. Eu falei, cara, não tem nada para mulher aqui dentro, nada. Aí toda vez eu ligava a TV, mas era impressionante, assim, todos os dias acontecia isso. Que eu ligava a televisão, porque não é todo dia que eu ligo a TV. São quantos assuntos hoje? 36 assuntos, 43 séries. Crescendo, né? Crescendo. E tem muita coisa para falar de mulher, né? Então eu posso crescer muito esses assuntos ainda. É interminável. Muito. Interminável. Exatamente. Infinito, não tem... E aí toda vez eu ligava e falava, um dia eu vou estar aqui, um dia eu vou estar aqui, um dia eu vou estar aqui. Aí no ano passado, corta pro ano passado. Tá aqui. Já Tá mais 2022. pertinho, Tá. Eu resolvi fazer um evento presencial depois de pandemia para mulheres empreendedoras, no dia 31 de agosto, porque eu queria estar perto dessas pessoas. Eu também estava precisando muito disso. E aí, um dia antes do evento, eu lembro perfeitamente, aliás, eu nunca vou esquecer esse dia, eu estava ajudando a colocar os móveis no caminhão para a gente poder fazer o evento do dia seguinte, porque o cara ia levar para o teatro, e eu estava ajudando ele a colocar lá. E eu não atendo número desconhecido. Não atendo. E aí, aquele dia eu atendi. Tocou meu telefone, umas 7 horas da noite. Renata, tudo bem? Tudo bem? Então, aqui é o Marcos, sou da Claro. E eu, tudo bem, tal. E a gente queria te falar, parabéns pela Real Play, a gente está namorando vocês há 3 anos já. É um processo seletivo. Aí eu falei, ok. Na verdade, eu achei que eu não tinha pago a conta. Normal. Eu esqueci de pagar a conta. E aí, aí ele falou, a gente está namorando vocês há 3 anos, tal. Bom, a gente quer te falar que a Real Play foi aprovada pelo Conselho Mundial da Claro para ser o próximo streaming e o primeiro streaming feminino a subir na Claro TV. Olha que presente. Eu juro para você, assim, eu estava sentada, eu falei, eu posso chorar? Ele falou, se você não chorar, você vai achar estranho. Já é estranho tá ainda continuar, né? Falando, né? Telefone cai no chão, né? Aí, ele desligou, parabéns e tal, vamos fazer a reunião ainda essa semana, tá bom. Eu chorei que nem criança, assim, porque passou um filme na minha cabeça. Eu falei, cara, todos os dias. Primeiro eu lembro da minha mãe falando, o mundo vai te conhecer, você tem que saber, tal. E segundo que eu falei, cara, todo dia eu ligava a televisão, e na minha casa é Claro. E aí todo dia eu ligava a televisão. É claro que é claro, né? É claro que é claro. Não, tanto que eu fiquei com medo de não ter pagado a conta, pago a conta. E eu falava, todo dia que eu ligava a televisão, eu falava que eu ia estar aqui. Esse negócio do segredo existe mesmo, assim, lei da atração total. Total. E eu falei, caraca, não acredito. Aí eu falei, ok, eu não acredito nisso. Só que aí isso foi em agosto do ano passado.
Depois disso tiveram muitos processos para que isso acontecesse. E agora, no dia 6 de outubro, a gente apareceu. Há 4 dias atrás. 4 dias atrás. Não sei quando vai ao ar, né? Sim, mas enfim, hoje nós estamos gravando dia 10. A gente subiu na Claro. Quando eu cheguei em casa, que eu liguei a televisão com a minha filha, ela deu um grito. Que linda. Ela conseguiu perceber. Porque eu sempre falava, filha, imagina se um dia a gente estiver aqui. Eu sempre falava isso. E ela ama Real Play. E aí, ela deu um grito, ficou olhando assim com a boquinha aberta e eu também. Eu acho que a gente ficou uns 20 minutos sentado no sofá, olhando pra televisão. Admirando aquilo aconteceu. Juro, a gente ficou merecido, parado, bem assim. merecido. Eu olhava pra ela, olhava pra mim e ela falava, mamãe, eu falava, meu Deus. É uma conquista maravilhosa sua. E é só o início. Só o início. É só o início. Porque tudo que sua mãe falou, e toda a igreja que você falou lá atrás, ela está iniciando agora numa expansão. Que o mundo vai te conhecer. Porque agora o seu crescimento vai ser exponencial. Espero que sim. Será, claro. Com certeza. Com certeza. E você está levando isso, você está reverberando isso com um número muito maior de todas as palestras que você ajudou as mulheres. É verdade. Só que agora as palestras são de várias mulheres para várias mulheres. Exatamente. E homens também, não só mulheres. De ser humano para ser humano, mas visando acolher essa mulher. Sim. E agora, mais uma vez, o próximo passo é que teremos a Real Play em espanhol, a Real Play em inglês e assim por diante. Então a tua igreja vai ficar conhecida mundialmente, como a sua mãe te falou. Não, e eu falei pra Clara, estamos chegando, porque assim, se vocês já gostaram do que vocês estavam vendo aqui, a gente vai mandar coisas novas. Então agora entram os quadros interativos para os assinantes participarem. A gente vai colocar um quadro de casamento. Olha, se você está vendo aqui a gente, se é pela Claro ou não, presta atenção no que vem por aí. Casamento pela Real Play. Olha que molezinha. Aquele cara que não quer casar com você, não vai gastar nada. Pensa nisso. Nada. Não vai ter esse problema. Só assinar a Real Play. Olha, elas vão poder ganhar... a gente já tem alguns quadros interativos gravando, né? Então, o casamento... e só quem participa são as assinantes. A gente tem não vai ter essa de indicar a prima do papagaio, não. É assinante. Legal, tá vendo? As mulheres que participam ali, que estão ali no dia a dia. Sim. As mulheres que acessam, consomem esse conteúdo. Vão poder ser escolhidas. A gente vai ter já a transformação, que é o dia de beleza, né? Então voltamos com a transformação. Tem um quadro que chama o Sonho Real, que a gente vai voltar a gravar agora. A gente já realizou várias coisas, né? Mas a mulher escreve pra gente o sonho da vida dela e a gente escolhe um e vai realizando aos poucos cada um. Não dá para realizar todos, mas a gente vai realizando. Ali escolhendo um por vez e realizando. A gente tem o SOS Autoestima, que é um quadro de rejuvenescimento facial, que vai ser com a doutora Patrícia Álvares, maravilhosa. Já vamos gravar agora, no dia 13. Vai ser super legal. Entre outros que transformação, casamento, sonho real, casamento, SOS Autoestima, SOS 15 Empreendedora, anos, né? Festas, eventos, na verdade. SOS Empreendedora, que já é um quadro que a gente já gravou, já vai ao ar já com a Solange Freitas, onde ela vai dar mentoria para as empreendedoras. É assim, tá conteúdos incrível. Que não acabam mais. Não vão acabam. chegar novidades. Conforme for abrindo esse leque. Vai abrindo o leque. Maravilhoso. E o mais legal é que aqui, né, as mulheres elas podem pedir. E a gente vai. Sei lá, isso aqui dá pra realizar, então vamos embora, entendeu? Agora estão querendo que a gente realize um reality. Já a gente vai aparecer com uma surpresa dessa. Não tenho dúvidas. E vem coisa nova aí no mundo. Em termos de tecnologia, em termos de comunicação. A gente já está vivendo hoje uma pequena revolução com a entrada do 5G. Sim. E daqui a pouco a gente vai estar vivendo uma outra coisa, que essa série de empresas e de pessoas que estão muito ligadas no metaverso. Sim. Então, assim, eu acho que o conteúdo vai continuar o mesmo. O acolhimento vai continuar o mesmo. Mas a Real não vai parar nunca. Jamais. De mudar. E mudar o quê? Mudar para a modernidade. Vai acompanhando conforme você fez Isso até hoje. Isso é muito interessante. E a Claro, né? Eu acho que não é à toa que
o senhor Carlos Slim é quem ele é, né? Sim. Eles terem visto isso em primeira mão, porque você mesmo estava falando sobre isso, é o único, ou pelo menos conhecidamente, é o único streaming com 36 assuntos diferentes, mas os 36 focados Pra na mulher. É uma coisa visionária você poder oferecer isso. Porque existe sim uma carência. E eu acho que, e mais, tem um recado, né? Acho que tudo que nós falamos aqui tem um grande recado. A mulher tem que pegar também um momento e ela olhar para ela, né? Buscar as coisas que ela quer e precisa. Esse é o ponto. O sonho dela persona. Não dela filho, não dela marido, não ela dela manda, família. Isso é uma coisa muito legal você falar, porque assim, qual que é o sonho da sua vida? Ela manda o sonho do filho, do marido, do papagaio. Eu falo, amor, e você? Ah, não, eu posso ficar para depois. Não. Porque assim, eu fico feliz de ver meu filho feliz. Não, mas e o seu? Qual é o seu? E a Real Play... É o momento dela. É o momento dela. A hora que ela puder parar, seja... terminou de fazer as tarefas do filho, hoje colocar o filho para dormir, deu jantar pro marido, tudo. E assim, agora é o meu momento. Agora eu posso acessar, eu vou investir em mim. Olhar. E ela vai encontrar um assunto relevante para o momento dela. Vai. Todos os dias. Sim. Com certeza. Isso é muito legal. Então acho que esse é o grande diferencial. Porque hoje eu não estou mudando de casa, não me interessa muita coisa sobre decoração, arquitetura e tal, mas eu estou mais preocupado com estética. Mas amanhã eu posso estar mudando de casa, e aí? Quero saber as novidades, né? O assunto está lá, e é tudo on demand, né? Tudo on demand. Tudo on demand. Tudo on demand. Então assim, é um caminho que não tem volta. E a gente está aqui falando sobre isso porque a gente acredita que o sucesso também vai vir de acordo agora. Não, e é um ponto importante a gente falar o seguinte, como que as pessoas querem... eu vejo falando de marcas, por exemplo. As marcas querem muito se conectar, ou se aproximar das mulheres, mas normalmente não sabem como, né? E aí eu falo, é simples. Assim, eu estudo o comportamento das mulheres desde 2006, desde o final de 2006, né? O comportamento mudou muito, absurdamente, né? Que bom. Só que muitas empresas, muitas marcas, por exemplo, não acompanharam isso. Eu falo, e a gente tem que estar o tempo todo olhando para isso com cuidado e entendendo quais são as necessidades e os desejos das mulheres para que a gente possa entregar o melhor para elas. Sim. E tem mais uma coisa que você colocou aqui sobre isso, sobre essa parte das marcas e as empresas querem se comunicar com o seu target, com o seu consumidor. Sim. E todo mundo sabe que o consumo de streamings no mundo, ele vem crescendo de uma forma gigantesca. Mas ainda não existe muitas formas de você colocar a tua marca ali. Não. Tem várias barreiras, né? E as poucas empresas de streaming que conseguem colocar isso é de uma forma muito cara, porque às vezes é um filme, é um programa e tal. Sim, agora, gente não. no caso da Real, eu acho que é o sonho de consumo, na minha opinião, de muitas empresas e muitos diretores de marketing. Por quê? Porque eu posso ter aqui dentro, se for relevante para a mulher, um conteúdo, um branding content, feito em vídeo, onde eu posso falar de um problema e mostrar a solução com a minha marca. Sim. É uma coisa única. Você que veio de revista também, como eu, que a gente fazia os publis editoriais. Sim. Que era muito mais caro do que um anúncio, porque tinha que envolver redação. Agora aqui não, aqui a gente vai fazer um vídeo, a gente vai fazer uma coisa que vai perdurar. Sim. E na medida que as pessoas entenderem, o problema é quebrar mais um paradigma. Mais um paradigma. A hora que eles entenderem que aqui eles têm uma plataforma para falar com 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 10 milhões de mulheres, das quais eeles vão poder falar todo dia. Sim. E é muito louco mesmo. É mais um paradigma, porque eu, como publicitária, eu olho e falo, as pessoas precisam olhar para o novo, né? Sim, eu sou publicitário há 30 anos e sempre na área comercial. Eu sempre gostei de coisa moderna, nova e que de alguma forma tem um desafio. E esse agora, o desafio que é mostrar como é que você faz isso com o streaming. Que é muito diferente. Então, assim, eu estou muito feliz de chegar nesse momento, já chorei horrores de emoção, mas eu estou muito feliz, primeiro, pela Claro ter tido a visão, mas são questões comerciais. Que bom. Bom, ainda bem, né? Graças a Deus. Claro. Mas que tem um propósito. Mas tem propósito.
E se tem propósito, Porque zero de problema ser zero. comercial. Porque é o seguinte, eles, de qualquer forma, eles olharam para as necessidades e desejos das mulheres do público deles. E também olharam que isso é uma coisa que eles vão vender e muito, Sim, porque é uma necessidade, existe uma demanda. Sim. E que não é atendida. sim. E então olhar lá nos canais do Now, né? Onde a gente está, da Claro TV+, e ver que a gente é o único streaming feminino ali. É um orgulho. Que absurdo, é um orgulho, emoção. é um orgulho. É. Cara, é um orgulho. É isso. E Tudo valeu a pena. e cada minuto. Eu podia ter sofrido um pouquinho menos. Não, será? A gente passa o que tem que passar, mas olha Mas só. eu acho que valeu. Eu acho que não. Eu acho que tudo tinha que passar mesmo. Sim. E eu aprendi as escolhas e fui aprendendo. É um aprendizado, foi um aprendizado. E é um passo depois do outro e segue o jogo. E assim vai indo. E agora daqui, é como eu falei ontem, né? Tava dando mentoria ontem, eu falei, não tem um ponto final. Não. Tem o próximo ponto. Qual que é o próximo ponto agora, né? Então, eu sou... E eu tô feliz demais, porque assim, é claro, se não é a maior plataforma de VOD da América Latina, está entre as... Sim. E eu... Como é que não fica feliz com uma coisa dessa? Não, tem que ficar. Não, né? mérito Claro, seu. mérito seu. Aquela galera que falou que eu não ia dar certo. Tá aí, ó. Tô brincando. Mas Mas eu tô brincando, porque cada um tem a sua opinião e tá tudo Claro, certo mesmo. claro. Cada um pensa o que como quer. Tá o tudo que certo. o importante é a felicidade. A sua você conquistou, olha onde você está hoje. E o mais importante, fazendo o que você ama, que é oferecer tudo isso. Muitas mulheres não saem de casa, muitas mulheres precisam de um apoio. Você viu isso? Começando pelaquela senhora que queria apenas um ouvido, um Apenas ombro um amigo. ouvido. E ali, qualquer horário, vai poder acessar e você pode proporcionar, através da sua persistência, a sua dor, que olha só o que virou. Que interessante mesmo. Né? Então, parabéns. Obrigada. Você é luz, eu sempre É falei isso aí. isso. Rê, nós Sempre estamos mesmo. chegando no finalzinho do nosso podcast. Já chegamos, né? Você quer deixar mais algum recado para nossa audiência? Eu quero falar... Eu quero falar para as mulheres que vão assistir, que assistiram até aqui, para elas continuarem acreditando. O segredo é acreditar. Mesmo que 1 zilhão de pessoas seja contra, acredita no que você quer. Vai atrás. Parece bobagem. Não é bobagem. Acredita. Siga a sua intuição. Sua intuição. E vai. Só vai. Sem né? medo. Com medo mesmo. Sem medo, mas vai. Vai. Acredita em você mesmo. É isso. Um beijo. Obrigado, Rê. Lê, Obrigada, viu, Rê? obrigado por você estar acompanhando Eu a que gente agradeço, aqui. viu? Eu agradeço. Adorei participar. Gratidão a todos que nos assistiram. Muito obrigada. Hoje foi assim um capítulo especial do nosso programa aqui da Empreendedoras. Empresárias. Desculpa, empresárias, corta, né? Empreendedoras é outro. Empresárias, nosso programa Empresárias. E aguardo vocês no próximo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Beijo.